A voz do povo, com certeza, não é a voz de Deus. Está na hora de você aprender a identificar quais são as multidões que você precisa se afastar. Fique nessa dopamina porque eu tenho certeza que a instrução que você receberá aqui mudará a sua vida. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Chegamos à sexta-feira dessa semana e quem gabaritou todas as nossas dopaminas? Coloca nos comentários para eu saber se você esteve comigo todos os dias dessa semana. Fico muito feliz de ver vocês aqui engajadas, recebendo a dose de dopamina diária para se posicionar, para praticar, porque a palavra de Deus ela é prática e não é à toa que nós temos o nosso lema aqui. Ouvir, pensar e agir, que é o OPA. E através disso, a gente começa a ver a nossa vida sendo transformada. Tenho lido cada comentário, interagido, tentado responder cada uma de vocês, porque eu fico tão feliz em ver que a palavra tem realmente transformado a sua vida, que cada dose de dopamina aqui está tocando o seu coração. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos entender a importância de termos a percepção se nós estamos recebendo influências que estão nos afastando do propósito de Deus. E às vezes essas influências, elas são tão sutis, conquistadora. Às vezes é aquela roda de conversa que você participa, aquela mesa que você senta para conversar com algumas pessoas, aquelas amizades, aquele grupo no WhatsApp, sabe? E nós vamos entender hoje quais são os núcleos, quais são as multidões que você precisa tomar cuidado. Porque no meio da multidão, pode haver muitas intrigas que te afastam de Deus. E existe aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Será mesmo? É isso que a Bíblia nos mostra? A verdade é que se nós olharmos a palavra de Deus, vamos ver que em todo o tempo que a multidão decidia algo ou queria fazer algo, sempre estava oposto ao que Deus realmente desejava. Então, já fica a demonstração de que realmente a voz do povo não fala pela voz de Deus. Pelo contrário, a voz de Deus muitas vezes vai na contramão da maioria das pessoas. Por isso que se você deseja caminhar com Deus, andar conforme o propósito, você precisa aprender a se afastar da multidão. Tem até a introdução daquela série, né, The Chosen, que eu acho muito interessante. Se você já assistiu ou se você não assistiu e tiver curiosidade, você vai ver que na introdução, na vinheta, são os peixinhos nadando, né? E é interessante que os peixinhos eles estão nadando tudo numa mesma direção. Porém, quando eles se deparam com Jesus, que é o maior peixe ali, esses peixinhos eles começam a mudar a rota. E ali eles acabam indo para uma outra direção. E essa é a verdadeira demonstração da conversão. A conversão, ela é justamente isso, convergir, mudar a rota. Ou seja, está todo mundo indo para um lado, mas aqueles que seguem a Jesus muitas vezes vão na contramão de onde todos estão indo. Então fica claramente, né, entendido que tentar ir pela multidão, na ideia da maioria, às vezes é realmente, na maioria das vezes, ou poderia até dizer, é uma certeza que você vai estar totalmente fora do centro da vontade de Deus. Então hoje eu quero te convidar a focar aqui, abrir seu coração. Pegue a sua Bíblia, o caderno, a caneta, anote aquilo que Deus vai falar com você. Aquilo que Deus tocar o teu profundo, no teu íntimo, anote. E deixa isso entrar no seu coração e gerar frutos, porque o fruto ele transforma. O fruto ele faz a gente realmente ver o resultado daquilo que a palavra gerou em nós. Então não retenha e não fique na teoria, pratique tudo o que você vai ouvir aqui. E eu quero começar lendo com você um texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 6. E esse é um texto que Jesus ele está falando claramente ao povo, né, que ele estava ensinando no Sermão do Monte, a respeito de como eles deveriam encontrar a Deus. De que maneira encontramos Deus? Será que nós encontramos Deus no meio da multidão? Será que é no meio das vozes da multidão? Ou será que nós encontramos Deus de uma outra forma? Então abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, nós vamos ler o verso 6 e olha só o que diz. Mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, e então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Preste atenção. Aqui Jesus ele está trazendo claramente a instrução de que para encontrarmos Deus, nós encontramos no secreto. Então, a voz do povo, da multidão, o muito falar, não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui, ó, no secreto. É quando você silencia todas as opiniões. É quando você silencia todas as vozes. Quando você se reserva para ficar atenta à voz de Deus. É no secreto que você aprende a ouvir a voz do Senhor. Então hoje eu gostaria que você parasse para refletir. Quais são as situações hoje que você tem enfrentado na sua vida, que você tem buscado tantas opiniões, mas tantas opiniões? Você tem buscado muita gente, você tem buscado muitas pessoas, pedido muitas opiniões, até mesmo tentado encontrar muitos métodos para transformar a sua vida, mas que até hoje você não conseguiu resultado. Eu passei por isso. Quando eu estava num processo em que eu estava literalmente perdida no que realmente eu deveria fazer, quando eu perdi completamente a direção do que eu gostaria de postar, do que eu gostaria de compartilhar, no que realmente representava o meu trabalho, conquistadora, eu fiquei desesperada. E eu fui, gente, eu paguei tudo que era possível pagar, de mentoria, de treinamento, de diversas vozes, mas a principal eu não ouvi, que era a voz de Deus. E quando eu decidi silenciar todas as vozes e focar na voz de Deus e selecionar pessoas específicas, porque Deus coloca pessoas na nossa vida como voz para direcionar. O meu pastor mesmo, ele sempre fala, você precisa ter atenção a 3 vozes na sua vida. A primeira, a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. E como você conhece a voz de Deus? No secreto, no íntimo. A segunda, ouvir a voz de quem te ama, ou seja, aquela pessoa que está ali com você, aquela pessoa que está na prova, na peleja, que te vê, que te acompanha, pessoas que te amam, como seu esposo, sua mãe, um familiar, uma pessoa de confiança, até aquela amiga que é verdadeira. Essas são as vozes, né, que é o segundo pilar de pessoas que a gente realmente considera. Mas também não pode ser muitas não, senão te confunde. Tem que selecionar as certas, as certeiras, aquelas que realmente você precisa ouvir. Hoje eu foco na voz do meu esposo. E como uma segunda voz eu vou para a voz da minha mãe, do meu pai, mas normalmente eu vou na voz do meu esposo porque hoje ele é quem mora comigo, é quem vive comigo, é quem sofre tudo comigo. Então ele se tornou essa voz. E saiba selecionar qual é essa voz. Isso não impede de você ter outras pessoas, pedir conselhos, né? Inclusive, Provérbios fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas quando fala de multidão, está falando de você falar para todo mundo. É selecionar e saber identificar. E a terceira voz é de um instrutor, de um mentor, de quem te instrui, principalmente quando a gente fala no aspecto da palavra, aquele que te direciona na palavra, quando você está firme numa igreja, quando você começa a acompanhar alguém que você vê que tem verdade naquilo que a pessoa faz, então você segue a instrução. Eu vejo que muitas conquistadoras têm ouvido a minha voz, não a minha voz, né? Mas têm ouvido aqui as dopaminas e a voz que vem através da minha vida, que é direcionamento de Deus. E quantas estão tendo resultados? Quantas estão conseguindo, inclusive, ser transformadas? Inclusive, eu vou pôr aqui na tela o print que eu recebi de um depoimento tão lindo que eu recebi nessa semana de uma conquistadora que falou, né, o quanto ela está sendo transformada com as dopaminas e através dessas dopaminas que ela tem acompanhado, que você tem acompanhado, ela tem sido realmente mudada. E olha que lindo, né? Essa mensagem onde ela disse que ela está realmente transformada, né? Ela já vê resultados a ponto de desejar fazer parte da minha próxima mentoria em grupo. E eu deixo já para você a orientação. Se você tem gostado do meu trabalho aqui, se você tem aprendido com as dopaminas, você pode dar um passo a mais e aprender junto comigo no Despertar da Conquistadora. Você pode pegar informações, né, preencher o formulário
para a nossa lista de espera. Quando nós tivermos vagas em aberto, a gente chama você para passar todos os detalhes e você ficar por dentro da nossa próxima turma. Então já deixa essa instrução, o formulário vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso, conquistadora, você precisa saber selecionar a voz de alguém que te instrui. Então você precisa ter direcionamento, mas não pode ser a multidão. Você não pode sair ouvindo milhões de pessoas, milhões de vozes, porque isso confunde você. Eu vivi isso na pele. E quando eu soube filtrar, eu fui nesse conselho e filtrei de fato, silenciei todas as vozes, parei de ficar dando ouvido para tudo, para todas as ideias, para todas as opiniões e fui, nessas 3 vozes, a voz de Deus, a voz de quem me ama e de quem me instrui. Isso mudou a minha vida. Isso transformou a minha história. E hoje eu estou aqui, inclusive, fazendo acontecer projetos que lá atrás eu não estava conseguindo. Por quê? Porque eu estava cheia de vozes e opiniões. E eu quero que você reflita. Quais são os projetos que hoje estão paralisados? Quais são as áreas da sua vida hoje que estão um caos? Porque você não tem conseguido filtrar as vozes. Você está no meio da multidão. Você está falando demais com as pessoas, está pedindo muita opinião. E no final, qual é a instrução correta? A instrução precisa estar clara no seu coração. Porque se você não tiver a instrução correta, você vai se perder. E aí você vai ficar no meio da multidão boiando, literalmente. É literalmente aquela pessoa. Sabe, já aconteceu isso com você? De você estar em algum lugar e aí você vê uma fila, você não sabe que é aquela fila e você entra na fila? Só que às vezes aquela fila é para tomar injeção. Aí você vai lá e quando chega lá, fala, nossa, é para tomar injeção? Quantas vezes, né? Tô trazendo bem lúdico mesmo, mas quantas vezes a gente vai se envolvendo em algumas coisas que a gente nem é chamado? A gente vai lá, vai indo porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo indo, tá todo mundo pensando isso. E aí você perde a sua identidade, você perde a sua essência, justamente porque você não está conseguindo filtrar aquilo que você deve realmente ouvir, a instrução correta. E hoje a palavra de Deus nos traz esse direcionamento. Está na hora de você ir para o secreto, selecionar as vozes certas, porque quando você começa a ir no meio da multidão, isso começa a te prejudicar. Olha que interessante, se olharmos na palavra, nós vamos ver várias situações em que a multidão, ela gerou grandes problemas. Sabe quando a gente olha para Moisés? Moisés, ele perde a oportunidade de entrar na Terra Prometida por qual motivo mesmo? Você se lembra? Nós vamos ver isso que acontece com Moisés. Moisés, ele simplesmente, no meio da pressão do povo querendo água, porque queria água, porque eles estavam com sede, e aí Deus foi lá e deu uma instrução, Moisés, fale com a rocha. Mas como anteriormente ele bateu na rocha e saiu água, por ele estar tão irritado com todo mundo ali no ouvido dele, pressionando, por ele não ter conseguido filtrar a voz de Deus, ele ficou com tanta raiva, ele irou, ele ficou com ira no coração, que foi lá e feriu a rocha, ao invés de falar com a rocha. Porque se ele tivesse falado, a rocha tinha dado água. Mas como ele ficou com ira, ele se deixou levar pela multidão, pela pressão, e ele acabou fazendo o oposto do que Deus tinha orientado. Por que ele fez isso? Porque estava pressionado pela multidão. O que hoje estão te pressionando? As opiniões, as vozes. O que hoje você está deixando entrar no teu coração que está te paralisando? Eu já vivi isso na minha casa, onde muitos falavam diversas coisas, porque eu sou influente, eu sou comunicativo, o Diego ele é mais reservado, mais contido, vocês veem, né, nos conteúdos que a gente grava juntos. Ele é mais objetivo, ele é um melancólico, né, então ele é mais centrado, mais observador. E muitas pessoas falavam que ele ficava na minha sombra. E sem perceber, de tanto ouvir as vozes das pessoas, nós começamos a entrar numa competição dentro de casa, onde ele achava que ele estava sendo inferior a mim. E olha só, porque as vozes traziam o entendimento errado da nossa verdadeira identidade como um casal. Só que depois que a gente entendeu as diferenças, ele percebeu que o fato de eu falar muito ou ser comunicativa não diminui quem ele é, porque ele carrega também uma autoridade.
Será que hoje você também tem tido opiniões erradas dentro do teu casamento, sobre a sua vida, sobre as coisas que Deus tem te direcionado, porque você está ouvindo as vozes que estão falando mais alto e te pressionando a agir de maneira indevida? Moisés perdeu a oportunidade de entrar na Terra Prometida por conta disso. Um outro exemplo de multidão que nós vamos encontrar é Pedro. Pedro, ele nega Jesus quando ele se sente pressionado por todos que estavam à volta dele, quando Jesus ele foi preso. E todos começaram a falar, não é você que andava com ele também? E ele começou a se sentir pressionado e ficou com medo dele também ser preso, dele também sofrer alguma retaliação ali. E ele começou o quê? A dizer, não, eu não ando com ele, não sei nem quem ele é. E ele negou Jesus. Aquilo que ele falou que não faria, ele fez. Por que que ele fez? Porque ele se sentiu pressionado pela multidão. A verdade é que o inimigo sabe, ele sabe exatamente onde ferir a gente. E uma das formas que ele usa para nos ferir, para nos pressionar, a ir contra o propósito de Deus, é vir com a pressão da multidão. É vir com a pressão da sociedade, com a pressão das opiniões. E aí as pessoas que não estão centradas em Deus, que não fazem como Jesus orienta lá em Mateus 6,6, que entra no seu quarto, fecha a porta e vai ter um íntimo com Deus, que não ouvem a voz de Deus, são pressionados. E prestem atenção, estou trazendo exemplo de homens que eram íntimos, tanto Moisés, que era íntimo do próprio Deus, e nós estamos falando aqui também de Pedro, eu ia falar Lucas, de Pedro, que era íntimo de Jesus. Então nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de pessoas que eram íntimas de Deus, de Jesus, que sabiam quem eles eram, em Cristo, em Deus. Mas a multidão pressionou. Então se eles sofreram problemas por conta da pressão da sociedade, quem dirá nós, que muitas vezes nem temos tanta intimidade assim com Deus? Então eu deixo para você essa instrução. Está na hora de você escolher as vozes que você vai ouvir. Saia do meio da multidão. Para de querer ouvir a opinião de todo mundo. Para. Acalma o teu coração e comece a filtrar. Filtre as vozes que você vai ouvir. Comece pela voz de Deus. Tenha um secreto com Deus. Tenha intimidade com Deus, em oração, em leitura bíblica. Deixe o Senhor falar. Silencie. Busque ouvir os conselhos de quem te ama. Às vezes a resposta que você precisa está na boca daquele que você menos escuta. Às vezes o seu marido, até seu filho muitas vezes, sua mãe, um parente seu que te quer bem. Eles trazem instrução. Pode não ser tão técnica, mas às vezes é o direcionamento que você precisa e você tem rejeitado. E escolha mentor. Escolha alguém que te direciona com uma instrução mais técnica, com uma instrução de vivência, mas escolha quem te instrui na palavra, quem te instrui na vida. Como mentor, nós precisamos disso. Todos precisamos. Então não saia ouvindo todas as vozes. Aprenda a filtrar, porque isso vai te dar direção e vai trazer resposta para o seu coração. Se tocou o teu coração, se fez sentido para você, eu quero que você compartilhe aqui nos comentários o que falou o teu coração. Tocou no teu profundo? Fez você refletir? Se sim, compartilhe, porque outras pessoas que chegarem depois vão poder ler o seu comentário e se sentirem impactadas também a refletir sobre quem elas têm ouvido. E agora eu quero orar com você, para que essa palavra possa ter liberdade no seu coração. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esta dopamina, que ela tenha liberdade no coração dessa conquistadora, que ela possa aprender a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz de quem ama e de quem instrui. Senhor, que ela saia do meio da multidão, que ela não deixe que a multidão a pressione a tomar decisões, a se posicionar e agir de maneira indevida, fora da tua vontade, que ela possa realmente ter discernimento e sabedoria para ouvir as vozes certas. É assim que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Se essa dopamina fez sentido para o teu coração, compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe para suas amigas. Vamos mandar essa dopamina para o máximo de pessoas, para que muitas pessoas realmente tenham um direcionamento claro de que elas não devem sair ouvindo qualquer pessoa. E não se esqueça de se preparar para o dia.
porque você não é todo mundo para ficar aí sem se preparar para o dia, né? Não é porque as pessoas não se preparam no dia comum que você também vai fazer o mesmo. Lembre-se do que sua mãe sempre te falou, você não é todo mundo. Então vai lá, seja diferente mesmo, esteja pronta para o dia para influenciar pessoas a mudarem a maneira delas pensarem. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!